Convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez para eu fazer uma oração e a gente poder entrar nesta palavra. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por esse dia. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir da tua palavra e aprender com ela. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Declaro minha dependência do Senhor, declaro, Pai, que não tenho nada a acrescentar naquilo que o Senhor quer fazer, mas reconheço o teu poder sobre essa igreja, reconheço a tua presença nesse lugar. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa me usar da maneira que o Senhor deseja, prepara os nossos corações para receber dessa semente, repreendo toda e qualquer intenção contrária à tua vontade neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, seja glorificado aqui essa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Pastor, por que você pede para a gente aplaudir o Senhor tantas vezes? Porque Ele merece, né, gente? Por isso, Ele é merecedor, não é? Né? Então, se a gente puder aplaudir sempre, vamos fazer, porque Ele é bom, né? A gente cantou isso agora, Deus é bom, né? Queridos, quero falar sobre algo que Deus, ele sempre quando a gente começa uma caminhada com o Senhor, uma das primeiras coisas que nós ouvimos falar é ser santo, né? É santidade. Mas o que seria, né, gente, alcançar essa santidade, ou o que é, né, viver em santidade? Então, amados, pense assim, Deus, ele nos chama para algo específico. Deus, ele deseja um relacionamento comigo e com você. Isso, cara, é algo especial, porque pense assim, né? Deus sendo quem Ele é, estando onde Ele está. Aí Ele olha para mim, Ele olha para você e fala, poxa, eu quero me relacionar com você. Meu, isso é fantástico, porque assim, o que nós temos a dar a Deus, gente? Né? O que nós temos a oferecer a Deus? Então, nada, Ele tem tudo. Vamos lá, quero presentear Deus. O que você daria para alguém que tem tudo? Né? O que você daria para alguém que não tem necessidade de nada? Gente, Ele é Deus. Mas Ele mesmo assim deseja de um relacionamento comigo e com você. Ele deseja se aproximar de mim e de você. Então, a santidade, ela é um chamado divino de alguém que deseja um relacionamento com Deus. É onde nós entendemos como que funciona a separação do pecado para uma vida em Cristo. Queridos, é um processo, é algo que vem acontecendo em nossas vidas. Primeiro nós damos um passo, o primeiro passo é eu quero o quê? Quero me relacionar com quem me chama a um relacionamento. Então eu quero um relacionamento com Deus. A partir do momento que eu entendo que eu quero este relacionamento, eu começo a dar passos em direção ao Senhor. Tem coisas que a gente sabe que são gritantes em nossa vida, né? Que nós sabemos que aquilo ali não nos leva ao centro da vontade do Senhor. Só que tem muitas coisas que nós fazemos, queridos, que nós nem entendemos, nem sabemos se aquilo agrada ou não agrada ao Senhor. Às vezes, né, aquilo que nós vivemos, o lugar onde nós estamos, o que nós aprendemos, todos nós temos experiências de vida, crescemos em determinados lugares, nos relacionamos com determinadas pessoas, e dependendo como foi isso, queridos, nós entendemos que determinadas coisas, está certo, está tudo bem. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, nós conseguimos entender a vontade de Deus, conhecer a Deus, do jeito que Deus, sabe, é, e da maneira que Ele deseja que eu e você sejamos. Então é um desenvolvimento, queridos. Então, quando a gente ouve a palavra ser santo, o que é ser santo? Ser santo é ser dedicado a Deus. É alguém que se dedica a Deus. É alguém que procura conhecer a Deus. É alguém que está se desenvolvendo para atender aquilo que Deus espera de si. Então a santidade, ela está relacionada a uma pureza perfeita. Deus, Ele é santo porque Ele é perfeito, Ele é sem pecado. E Ele é o exemplo máximo da santidade. Mas vamos lá, a gente consegue alcançar isso? Impossível, gente. É impossível a gente se igualar a Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança, mas nós não somos iguais a Deus. Deus é Deus. Então,
a santificação, ela não implica na perfeição absoluta. Viu só, eu não preciso ser perfeito. Você nunca vai ser perfeito, irmão, isso é fato. Talvez na glória Deus, né, te revista de perfeição divina, né, queridos? Mas assim, nós não somos e nós trabalhamos para alcançar proximidade de um caráter de Jesus Cristo. Mas uma vida dedicada a Deus quer dizer que é uma pessoa que está buscando algo com Deus, está buscando esse processo. Então, amados, a santificação, como eu disse, ela é um processo. Há uma santidade posicional e que nós herdamos isso, né? Quando nós somos regenerados, né? E há uma santidade prática que nós buscamos ativamente. Então existe algo que nós recebemos quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Senhor entre. E existe algo que nós fazemos continuamente, sempre. Queridos, o que seria então essa santidade posicional? Eu preciso ler lá em Tito, abre lá Tito, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Põe na tela ali, quem não tiver com essa Bíblia pode acompanhar ali. Diz assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos. Ele está dizendo que existiu um tempo no passado onde nós éramos insensatos e desobedientes. Preste atenção no que ele está dizendo lá. Éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados, né, por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando, da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, queridos, o que ele está dizendo aqui? Que existiu um momento aonde o sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo naquela cruz, veio sobre mim e você. Onde nós tomamos posse disso, através da nossa fé. Porque como que nós acessamos, né, queridos, essa misericórdia? Como que nós acessamos esse lavar regenerador que ele está dizendo ali e renovador? Através da nossa fé, quando nós acreditamos em Jesus Cristo, quando nós acreditamos no sacrifício de Cristo, quando nós acreditamos que Ele pagou um preço pelas nossas vidas, que o sangue dele foi derramado para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Então, nesta hora, queridos, algo da parte de Deus vem sobre nós. Então, esta é a santidade posicional, ela está em nós. Aí a partir daqui existe um processo aonde o próprio Espírito de Deus começa a nos influenciar, começa a falar: ei, vamos parar de fazer isso aqui, vamos parar de ir por aquele caminho, vamos parar de pôr a mão lá naquele lugar, vamos parar de fazer isso, vamos parar de fazer aquilo. Então assim, o próprio Senhor começa a nos convencer de que aquilo que nós estamos fazendo, ou do lugar onde nós estamos vivendo, não está agradando o Senhor. Então o versículo que nós lemos agora, ele destaca uma mudança que ocorre quando alguém aceita a graça de Deus. Quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, eu estou recebendo desta graça, queridos. Antes nós estávamos perdidos em nossos próprios desejos, em nossos próprios pecados, mas a misericórdia de Deus nos resgatou e nos transformou através do Espírito Santo. Pastor, é tão simples assim? Queridos, se você for avaliar, é simples. Mas ele precisa de algo da nossa parte: fé. Nós temos que crer, nós temos que acreditar de que Ele pagou um preço pelas nossas vidas. A busca pela santidade não termina quando nos aproximamos de Cristo. Queridos, na verdade, é quando começa. Nesta hora que começa então um trabalhar, um desenvolver. Às vezes, eu não sei se você já pensou isso, ou mas se você já ouviu isso, ou até mesmo já falou: o dia que eu estiver bem, eu vou para Deus. Ou o dia que eu parar de fazer determinadas coisas, eu vou para Deus. Queridos, se você for esperar o dia que você quiser parar, você nunca vai querer parar.
Você precisa dar um passo de fé, mesmo não estando muito afim de viver aquilo ali. Você precisa dar um passo de fé. Eu quero. O que você precisa entender é o seguinte: eu quero viver a vida que eu estou vivendo, ou eu quero viver a vida de Deus para mim. É uma escolha, amém, queridos? É uma decisão que nós podemos tomar. Então Deus nos oferece algo, nós tomamos uma decisão. Ele nos permite escolher esse caminho, queridos. Então nós damos um passo e vamos em direção ao centro da vontade do Senhor. É onde as coisas começam a acontecer. Então assim, neste momento, quando eu ergo a minha mão e falo: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Nesta hora, então, começa um processo. Nesta hora, você vê assim que, cara, lutas começam a acontecer. Para quê? Para que você não dê o próximo passo com Deus, né? Então assim você começa a ver, tipo, não sei se só comigo aconteceu isso, mas parece que quando eu resolvi vir para a igreja, as coisas ficaram mais complicadas, ficaram mais difíceis, né? Mas só que antes, queridos, elas já eram complicadas e mais difíceis, eu só não estava lutando contra ela. Vocês estão entendendo? É um processo. Então assim, as coisas já são complicadas e difíceis, só que tem horas que a gente se acomoda com elas. Deixa a vida me levar. E assim, queridos, esse não é um processo para viver o centro da vontade de Deus. Nós não podemos deixar a vida nos levar, porque a vida nos leva para bem longe do Senhor. O que nos leva para perto do Senhor, queridos, é o Espírito Santo de Deus. É caminhar com Jesus Cristo. Isso vai nos levar para perto dele. Isso vai fazer você dar um passo. Às vezes você entra ali e fala: pastor, mas não mudou nada. Persevera, irmão, porque Deus está trabalhando na sua vida. Persevera, porque Deus está fazendo a obra na sua vida. E a Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, queridos, ele vai completar essa obra. Só que às vezes a gente passa por alguns processos que são difíceis, e a gente fala: poxa, está muito difícil, vou voltar. Ei, permanece na caminhada. Segue firme e forte nessa caminhada. Deus está trabalhando em você. Deus está tratando, está cuidando de detalhes nas nossas vidas que nos levam para mais perto dele. Então, queridos, eu não sei você, mas eu desejo muito ter ali uma experiência assim de estar face a face com o Senhor. Sabe, você poder chegar na presença do Senhor. Só que assim, queridos, dependendo como eu estou hoje, eu não consigo, né? Por mais que eu deseje. Às vezes você vai falar assim: mas, poxa, eu queria ter uma experiência incrível com o Senhor. Queridos, a experiência incrível que nós podemos muitas vezes viver é aceitar Jesus nas nossas vidas. Esse é o primeiro passo. Porque daí você dá o próximo passo, e o próximo passo, e você vai vendo que as coisas, elas vão acontecendo. Então, amados, a gente passa a viver uma santidade prática. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. O que a Bíblia está dizendo, queridos? É uma instrução da parte do Senhor. Ei, outro dia vocês não conheciam, outro dia vocês não sabiam, mas agora vocês já têm o conhecimento. Então passe a dar passos conforme a vontade de Deus. Comece a andar conforme a vontade de Deus. Porque ele fala assim: sejam santos. Por quê? Porque é característica dele. Queridos, é o DNA dele. E se ele me fez imagem e semelhança dele, esse é meu DNA também. Mas é um DNA que Satanás tenta roubar de mim. Mas ele não vai conseguir, queridos, porque Deus está intervindo na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deus tem trabalhado, Deus tem feito, Deus tem preparado tudo, queridos. Para quê? Para que eu e você possamos chegar num relacionamento verdadeiro com o Senhor. Uma experiência única com Deus. Mas ser santo é possível? Queridos, de novo, a santidade é um requisito para todo aquele que deseja um relacionamento com o Senhor. Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor.
Eu vou repetir essa parte porque ela é muito importante, queridos. Se o teu desejo é um dia ver o Senhor, se esforce, ele diz, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, queridos, é algo que precisa de esforço. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, precisa do teu esforço. Precisa de esforço, amados. Sem esforço a gente não consegue. Se a gente não, se dedicar, se a gente não se empenhar, se a gente não fazer o que a gente precisa fazer, queridos, não acontece por osmose, por inércia, não é do nada. Há um esforço, amados, há uma dedicação, há um sacrifício, há uma renúncia, há um não. Sempre haverá um não. Não para quê? Não para tudo aquilo que vem de encontro a você, que satisfaz a sua vontade e não satisfaz a vontade de Deus. Então, esse é o primeiro passo, não. Se está satisfazendo apenas você e não satisfaz Deus, irmãos, a palavra é não. A palavra é não, não quero, de boa, passa, já era, não estou junto. Queridos, a diferença entre nós e Deus é que Ele é inerentemente santo. Significa que Ele é totalmente, é irrepreensível na sua santidade. Enquanto nós, por outro lado, só nos tornamos santos no relacionamento com Cristo. Um relacionamento com Jesus, queridos, ele nos leva a esta santificação. Mas não é um relacionamento superficial. É um relacionamento intenso. É um relacionamento dedicado. É algo que eu busco intensamente. Queridos, todos nós aqui um dia aprendemos algo, sim ou não? E provavelmente para você aprender determinada coisa, você teve que investir tempo para aprender isso. Você não aprendeu do nada. Ah, eu aprendi só olhando. Aí, ó, você dedicou tempo olhando. Entendeu? Para poder fazer determinadas coisas. Para você ter tempo, ou melhor, para você ter de Deus, entender de Deus, viver o que Deus tem para você, você precisa aprender como Deus deseja que as coisas funcionem. E aqui que às vezes a gente se perde. Aqui que a gente às vezes se confunde. Eu e a Simone estavam assistindo um filme e o cara estava saindo para fazer um assalto. Um carro forte. E ele orava. Ele falava, Deus vai à frente. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Eu falei, nossa, o cara manja da palavra. Só que ele está pedindo algo para Deus, queridos, que não é a essência de Deus, não é a natureza de Deus. Então, eu posso conhecer a Bíblia, posso recitar a Bíblia, posso falar da Bíblia, sem viver o que está escrito ali. Então, queridos, não é o quanto eu conheço da Bíblia, é o quanto eu vivo a Bíblia. Não é o quanto, queridos, eu estou falando, pregando, é o quanto eu me identifico com aquilo que vem sobre mim. Queridos, nós somos chamados para pregar, amém? Se necessário você fala. Como assim, pastor? Você prega nas suas atitudes, você prega pelo exemplo, você prega, queridos, buscando, imitando o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo faria nessa situação? Vamos lá, você está numa situação, você está num ambiente, você está cercado de coisas, você precisa tomar decisão, você precisa falar. Muitas vezes nós estamos em lugares que nós precisamos falar. Queridos, o que Cristo falaria? O que Ele diria? O que sairia da boca do Senhor? É o que a gente tem que medir, se as coisas que saem da minha boca honram a Deus ou desonram o Senhor. Esse é o processo que vai dizer para mim se eu estou caminhando em santidade ou não. Vocês estão aqui, queridos? Amados, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Queridos, o que a palavra está dizendo? Ei,
tem coisas que está fazendo mal, está te afastando do Senhor. Mas Ele está falando assim: ei, você tem promessas. Existem promessas sobre a sua vida, mas Ele fala também: purifiquemo-nos de tudo. Tudo aquilo que contamina o nosso corpo, tudo aquilo que contamina o nosso espírito. Amados, o apóstolo Paulo, ele está exortando os crentes em Jesus Cristo a se afastarem de tudo que é impuro e buscar a santificação, vivendo em reverência a Deus. É uma chamada à pureza, uma dedicação espiritual. Então, afastar-se do que é impuro significa evitar ou distanciar-se de coisas, comportamentos, influências que são consideradas moralmente erradas. Ah, mas poxa, é meu amigo das infâncias, queridos. Eu já dei esse testemunho aqui, mas eu vou falar mais uma vez. Eu vivi 21 anos usando drogas, 10 anos eu fumei crack. E um dia Deus me chamou para uma experiência com Ele. Quando Ele me chamou para essa experiência, a primeira coisa que Ele falou para mim: ei, deixa para trás o que para trás tem que ficar. Então às vezes a gente fala assim: ah, mas o meu amigo lá, o meu fulano lá, o meu ciclano lá. Ei, queridos, posso dizer uma coisa para vocês? Sim ou não? A salvação é individual. Cara, é sua. Eu não posso salvar o meu filho, eu posso ensinar o caminho para o meu filho. Eu não posso salvar a minha esposa, mas eu posso interceder e orar por ela. Mas eu tenho que dar o exemplo. Eu lembro que antes de eu me converter, eu fazia um projeto de futebol. Sabe, e nesse projeto de futebol, queridos, os meninos iam jogar bola comigo ali, eles estavam lá, sabe, jogando. E eu falava para eles assim: ei, não bebam, não fumem, façam as coisas corretas, obedeçam ao Senhor. Aí, amados, o que acontecia? Eles viravam as costas, eu abria uma latinha, eu fumava, eu cheirava. E cara, claro que um dia eles viam. Ele falava: pô, você fala para não fazer, mas você faz. Você fala que não é para seguir esse caminho, mas você segue. Então assim, ei, que moral que eu tinha, né? Eu estava dando que exemplo para eles, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Está errado, gente. A gente precisa dar o exemplo. Eu quero um relacionamento com o Senhor, então eu dou o exemplo. Dou exemplo nas minhas atitudes. Eu busco o Senhor, eu me inspiro no Senhor. Então, amados, afastar-se do que é impuro significa evitar, se distanciar de coisas que estão se afastando de Deus. Como, por exemplo, às vezes, queridos, más companhias. A Bíblia diz em Salmos 1 lá: ei, não se detém no caminho dos pecadores. Então, queridos, às vezes tem pessoas que a gente precisa falar: irmão, amo a tua vida, mas vai na paz. Assim como, queridos, vícios, hábitos prejudiciais. Às vezes a gente tem um hábito ali, queridos, que está realmente nos ferindo, nos machucando, nos distanciando do Senhor cada vez mais. Como eu disse, eu usei droga durante 21 anos, amados. E esses 21 anos, você acha que eu queria algo com Deus? Não queria nada. Não queria nada, por quê? Porque, queridos, a droga não permitia eu chegar até perto do Senhor. Ela só me distanciava cada vez mais. Mas um dia eu venci aquilo, um dia aquilo foi superado. E graças a Deus eu pude mergulhar nesse relacionamento com o Senhor, buscando essa santidade que é falada. Outra coisa, queridos, conteúdo impróprio, sabe? Evitar, queridos, determinadas coisas ali, sabe? Pornografia, violência excessiva, coisas assim, caras, que você está se alimentando. Os teus olhos estão vendo, teus ouvidos estão ouvindo, de repente aquilo ali está no teu coração. Porque como que funciona para tocar o nosso coração? Você vê, você ouve, processa na sua mente, toca o teu coração e gera uma atitude. É sempre assim, queridos. Sempre quando nós estamos num ambiente que a gente está ouvindo coisas que não agregam, que não somam, o que vai acontecer? Aquilo vai na nossa mente e toca o nosso coração. Quando tocar o nosso coração, queridos, gera uma atitude. E se tem atitude, se tem ação, tem reação. Amém, queridos? Toda ação tem uma reação. E às vezes a ação que eu estou tendo, ela só está me afastando do centro da vontade de Deus. Só está me tirando do centro do propósito que Deus tem para a minha vida. Então, amados, nós temos que cuidar as coisas que nós vemos também. Pensamentos negativos, né?
Nós temos que nos afastar disso, ressentimentos, raiva, cultivar uma mente boa, uma mente, queridos, de paz. Pastor, mas isso é difícil? Claro que é difícil, por isso que é um desenvolvimento, é um processo. Cara, tem gente que carrega a amargura durante anos, e de repente vê que aquilo faz, brum, explode. Cara, a gente tem que se liberar disso. Tem que liberar o perdão, tem que liberar, sabe? Deixa para trás, deixa que Deus faz o que tem que fazer. Eu vou viver minha vida para frente. Eu não vou ficar guardando ressentimentos, mágoas, não vou ficar tendo raiva, sabe? Agindo, tendo atitudes de raiva para com as pessoas. Porque isso só me atrapalha, me atrasa. Atrasa o meu caminhar em relação ao Senhor, chegar no centro da vontade de Deus. Então eu paro, libero o perdão, vai lá, fica lá. Então, amados, esses são alguns exemplos. Outro, atitudes desonestas. Evitar práticas desonestas, queridos. Roubo, fraude, engano. Buscar agir com integridade em todas as áreas da sua vida. Eu estou pontuando, dando exemplos práticos de atitudes que nos afastam do Senhor. Atitudes, queridos, que fazem com que nós não andemos em santidade. E se eu não ando em santidade, queridos, eu estou contrário ao que Hebreus diz, né? Porque sem santidade não verei ao Senhor. Então assim, de novo, queridos, pastor, eu tenho que fazer isso? Amado, só se você quer ver o Senhor. Amém? É só isso. Eu quero ver o Senhor, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Se você deseja um relacionamento com Deus, ei, amados, você vai precisar cuidar da casa. Você vai precisar trabalhar algumas áreas na sua vida. E assim que as coisas funcionam. E como que nós podemos cultivar então isso, queridos? Um estilo de vida santo. Lá em João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amados, o apóstolo João, ele nos fala sobre o amor de Deus. Aí ele vem falando sobre a filiação divina. E daí ele fecha esse pedaço com uma purificação espiritual. Então João, ele destaca o amor imensurável de Deus, queridos, do Pai para nós como filhos. Ei, preste atenção nisso, queridos. Você não fez nada e Ele te amou. Você não se esforçou em nada e Ele te amou. Você nem renunciou nada e Ele te amou. Você não abriu mão de nada, mas Ele te amou. Você não mudou nada na sua vida, mas Ele te amou. Então, queridos, o amor dele não está condicionado ao que eu vou fazer ou deixar de fazer. Ele vai te amar de qualquer maneira. Se agindo certo ou errado, Ele continua te amando. A diferença é que o certo e o errado, eles te aproximam ou te distanciam de Deus. Então, queridos, eu posso amar uma pessoa distante? Sim. Mas não necessariamente eu vou ter relacionamento com ela. Não necessariamente eu vou ter comunhão com ela. Por quê? Porque existem coisas que me afastam de Deus, tem coisas que estão me levando para longe de Deus. E o que eu preciso? Identificar o que são essas coisas para me levar para perto do Senhor, para estar perto dEle. Então, queridos, a esperança em Cristo nos motiva a nos purificar, a buscar isso, a fazer as coisas de uma maneira, queridos, que nos santifique. Sabe? Às vezes a gente precisa pegar e esfregar. Quem aqui já lavou roupa? Quem já lavou roupa sem máquina de lavar? Tem mancha que é difícil de sair, não é? Tem mancha que você tem que pegar o sabãozinho, passa ali na mancha, esfrega. Olha, ainda não. Esfrega. Ainda não. Vai. E vai, esfrega. Depois de muita perseverança, insistência, dedicação, você vê que a roupa fica branca. Assim com a minha e com a sua vida, queridos. Tem coisas em nossas vidas
que o Senhor precisa esfregar, 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 esfregar. Aí ele olha, limpou um pouquinho. Não, mas eu vou esfregar mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E você fala, poxa, não acaba nunca. Uma hora fica branco, queridos, não se preocupe. Uma hora vai ficar branquinho. Uma hora vai ficar limpinho. Queridos, quem tem essa esperança busca viver uma vida santa e pura. Ninguém aqui é perfeito, irmão. Aquele que não tem pecado, né, que atire a primeira pedra. Todos nós, queridos, erramos. Todos nós falhamos de alguma maneira ou de outra. Nós sempre estamos, sabe, tomando atitudes precipitadas e equivocadas. E muitas dessas atitudes, elas desagradam o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Por quê? Para que eu possa olhar para mim, queridos. Para que eu possa parar na frente de um espelho assim e fazer uma autoavaliação de mim. Porque quando eu consigo fazer uma autoavaliação de mim, queridos, sabe o que acontece? Deus está me dando a chave que eu preciso para corrigir as coisas. Quando você consegue parar na frente de um espelho, olhar para você e falar assim: ei, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Sabe o que Deus está fazendo? Que Ele está te dando uma chave poderosa para que você assuma a tua responsabilidade e se purifique. Me lembro um dia que eu fui no NV. Aí o líder do NV falou assim: Marcelo, vai para casa hoje, pega uma folha de caderno. De um lado dessa folha de caderno você escreva todas as tuas qualidades. Do outro lado dessa folha de caderno escreva todos os teus defeitos. E eu fiz isso. E ele falou: não jogue fora esse papel, guarde esse papel. Durante a semana você vai lembrar de outros defeitos e outras qualidades. No final de semana, quando você tiver terminado de fazer esse exercício, olhe para as qualidades, ora e agradeça a Deus. Porque você não é todo mal. Mas olha para os teus defeitos e se arrependa, peça perdão para Deus e arruma a tua casa. Cara, aquilo ali foi libertador. Porque de repente você fala assim: ei, começa a escrever. Poxa, eu minto. Se eu minto, isso tem um nome, certo, queridos? Eu sou, vocês sabem. Então o que eu faço? Eu começo a pedir perdão para Deus. Pai, me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu manipulei. Então, queridos, aqui já começou um processo de purificação, começou um processo de santificação. Começou um processo onde as coisas começam a se organizar na minha vida. Agora tem um detalhe: se eu menti para alguém. Se eu manipulei alguém. Aqui tem outra chave, outra oportunidade de eu chegar e pedir perdão. Irmão, me perdoa, menti para você. Irmão, me perdoa, manipulei você. Isso é libertador. Isso, queridos, é completar a obra. É você vencer aquele obstáculo, vencer aquela limitação. Então a gente vai aprendendo ferramentas, a gente vai aprendendo atitudes que vão mudando, vão transformando as nossas vidas. Isso é um processo de santificação. Aí a Bíblia diz assim: vá e não... A resposta é peques, tá? Vá e não peques mais. Amados, se você já se limpou em determinada área da sua vida, por que você se torna a se sujar? Se você já venceu determinada área da sua vida, por que você está de novo pondo a mão naquele lugar? Então são coisas que nós vamos aprendendo, queridos. Amados, uma pessoa que permanece em Cristo, ela vai vencendo obstáculos, vai vencendo situações, comportamentos, atitudes. Mas quando a gente está longe de Cristo, queridos, determinadas atitudes, elas são repetitivas. É um ciclo vicioso, você nunca sai dele, você sempre está nele. De repente você está lá comemorando, tudo feliz da vida, e de repente você está lá assim: nossa, cara, falhei de novo, errei de novo, e na mesma situação. Eu me lembro que eu falava para Simone assim: amor, amanhã eu vou parar. E ela me olhava assim: tá. Não, amor, hoje eu parei, só vou mais uma.
Eu falava para ela assim, só vou ali pegar a última e já volto. Porque eu falava para ela que eu ia fumar a última. Aí ia, pegava a última, voltava. Só que, cara, nunca era a última. Nunca era a última. Sabe quando foi a última? O dia que eu falei, eu parei ontem. Isso acabou ontem. Já estava no passado, que eles não estavam mais no meu presente e no meu futuro. Estava no passado. O dia que eu tomei a atitude de mudar aquela realidade, queridos, aquilo mudou. Então o dia que eu falei, eu vou entregar nas mãos do Senhor, e o Senhor vai me dar as forças que eu preciso para vencer esse obstáculo, queridos, as coisas aconteceram. Aquilo foi mudando, o meu comportamento foi mudando, o meu pensamento foi mudando, as minhas atitudes foram mudando. E hoje, para a glória e honra do Senhor, nós estamos aqui limpo, livre, liberto. E se Deus fez na minha vida, Ele faz na vida de qualquer pessoa que queira. Se Deus mudou a minha vida, Ele muda a vida de qualquer pessoa que queira. Então a resposta é, Deus não faz para mim, Deus faz para você, irmão. Só a pergunta que você tem que responder, você quer? Você quer isso para você? Você quer uma vida com o Senhor? Você quer uma experiência com o Senhor? Porque se você quiser, Ele vai mudar a sua vida também. Ele vai mudar a tua casa também, Ele vai tocar na tua família também, Ele vai restaurar, mas nem sempre, queridos, funciona do jeito que a gente acha. Vou na igreja e mudou tudo. Ei, queridos, igreja não muda pessoas, quem muda pessoas é Jesus Cristo. Quem muda pessoas, queridos, é Jesus Cristo, é um relacionamento com Jesus Cristo. Então o fato de eu ir cumprir um ritual, queridos, isso não muda caráter de pessoas. O que muda caráter de pessoas, queridos, é intimidade com o Pai, é caminhar com Jesus Cristo, é buscar a dependência do Senhor, é mergulhar neste relacionamento, porque é Ele quem santifica. Um dos nomes do Senhor é Jeová Kadesh, Jesus santifica. Quem santifica é o Senhor, queridos. Eu andar com Ele, Ele me santifica. Eu buscar a Ele, Ele me faz ter pensamentos diferentes, Ele me faz ter comportamentos diferentes, Ele me faz, queridos, agir de uma forma diferente. Agora, se eu estou agindo igual, queridos, as mesmas coisas, ei, sinal que eu não estou me relacionando com o Senhor, não do jeito que precisa. Eu preciso mudar, queridos. Romanos 6,11 diz da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ei, queridos, aquilo que te assolava antes não te assola mais, aquilo que te paralisava antes não te paralisa mais. Por quê? Porque agora você é nova criatura em Jesus Cristo, irmão. Você é nova criatura, então uma nova criatura, queridos, é uma nova vida. Se eu tenho uma nova vida, por que eu vou ficar repetindo as falhas que eu tive lá atrás? Por que eu vou estar fazendo as mesmas coisas que eu já fiz um dia e sei que deu errado? Deu errado, irmão. Por que você vai ficar apertando um botão que você sabe que vai dar em nada? A gente precisa agir de uma forma diferente. Ei, até hoje eu fui por esse caminho. Até hoje eu me dei mal ali na frente naquela curva. Então eu não vou mais pegar esse caminho, vou evitar aquela curva. Vou escolher um caminho diferente. Vou andar pela estrada diferente. E talvez a estrada que você tenha que andar, queridos, é difícil, tem obstáculos, tem subida, tem descida, tem barro, mas aí não se preocupe, Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando, Deus só está falando para você, ei filho, ei filha, caminha, só anda, vem de encontro a mim. Deus está chamando, gente, Deus está chamando o seu povo. Deus está chamando a sua igreja para vir para perto dEle, para ter esse relacionamento com Ele. É um processo, irmãos. A morte de Jesus na cruz proporcionou essa libertação, e agora nós somos chamados a viver de acordo com essa nova realidade. Ei, queridos, Jesus pagou um preço. Jesus se permitiu ir à cruz, ser crucificado, para que eu e você pudéssemos ser redimidos, para que eu e você pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. E através dessa atitude de Jesus Cristo, queridos, não é pelo o teu comportamento ou atitude, é por Ele que fez. Então eu escolho andar no caminho dEle, pelo fato de eu escolher andar no caminho dEle, eu começo a ter comportamentos e atitudes diferentes, que na força do meu braço não vai funcionar. Do meu jeito não vai funcionar.
Não adianta, queridos. Não, eu consigo fazer desse jeito. Não, não consegue, queridos. Quando eu sou fraco, Ele é forte. É na minha fraqueza que manifesta o poder do Senhor. Quando eu reconheço minha limitação, quando eu reconheço que sem Ele eu não consigo, quando eu reconheço que eu preciso dEle para dar o próximo passo, quando eu reconheço, queridos, que é Ele quem faz, é Ele quem cura, é Ele que transforma, é Ele quem liberta, é Ele quem muda toda e qualquer realidade, queridos. A segunda parte do versículo que nós lemos ali nos lembra que em Cristo Jesus estamos vivos para Deus. Nossa identidade agora, ela é enraizada em Cristo, e nossa vida deve refletir essa natureza, queridos, essa nova natureza. Não tem como eu escolher andar com Cristo, viver uma vida com Cristo, queridos, sendo quem eu era sem Cristo. Não é igual, irmão. Eu preciso buscar esse entendimento da vontade dEle. Então, considerar-se morto para o pecado implica em viver uma vida de santidade, evitando práticas pecaminosas. Pastor, mas eu vou pecar? Provavelmente, queridos. Provavelmente. Mas você vai sentir tanta angústia, você vai sentir tanta tristeza, que você vai ficar ali, nossa, não acredito que eu errei, não acredito que eu fiz isso, que você vai querer sair daquele lugar, o pecado não vai mais te confortar. Porque quando nós estamos com Cristo, aquilo nos incomoda. Quando nós estamos sem Cristo, nós sentimos prazer naquilo, queridos. Quando nós estamos longe do Senhor, queridos, se a gente estiver fazendo algo errado, aquilo não é indiferente, nem nos incomoda, nos diverte. Só que nós não entendemos que na verdade nós estamos divertindo Satanás. Nós estamos como uma marionete, um fantoche na mão deles, sendo manipulado por eles. Enquanto você estiver servindo Ele, queridos, você está ali. A hora que você não tiver mais o que dar, queridos, você não presta mais. Só que para Deus não, queridos, você sempre vai prestar, você sempre vai servir. Com Deus, queridos, você sempre tem uma oportunidade. Não importa o tempo, não importa quantas vezes você veio, você foi, quantas vezes você levantou, você caiu, não importa. Importa que você queira andar com Ele agora. Importa que você esteja disposto a caminhar com Ele agora. A tua vida, ela não vai ser medida, queridos. Esse relacionamento com Deus aqui, ele não vai ser medido por toda a história que você teve aqui. Se fosse assim, eu estava perdido. Eu estava perdido, irmão. Mas o Senhor um dia falou para mim assim: ei filho, você quer? Eu mudo a tua história. Eu falei: pai, eu quero. Eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que eu faço da minha vida, mas eu quero andar contigo. Ele falou: então vem. Esse foi o primeiro contato. O primeiro contato foi ir até o Senhor, me colocar diante do Senhor, me prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, a minha vida é sua, minha vida pertence ao Senhor, faz dela o que o Senhor quiser. Lucas 18, versículo 10, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, queridos, ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Amados, esses versículos, eles nos ensinam algo fantástico. Jesus, ele conta uma parábola sobre o fariseu e o publicano, né? E o fariseu era um líder religioso, considerado justo diante dos homens, observante da lei, e se aproxima de Deus com orgulho, com alta justiça, exalta suas próprias boas obras. A sua oração foi mais uma autopromoção do que uma busca sincera por Deus. E o publicano não, ele era um cobrador de impostos, queridos, ele era desprezado pela sociedade. Amados, ele não ousava olhar para o céu, ele não ousava falar. E quando ele falou, ele bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Qual que é a lição que nós temos aqui, queridos? Jesus enfatiza que o publicano, apesar de sua posição social e seus pecados, ele foi justificado diante de Deus. Deus, ele valoriza a humildade, irmão. Deus valoriza a humildade, o arrependimento sincero. Amados, não é da boca para fora, é do coração. Não são palavras, são atitudes.
Aqueles que reconhecem a sua necessidade de misericórdia e confiam em Deus, eles são abençoados. Eu tenho que depender de Deus, eu tenho que reconhecer a minha necessidade de Deus, de que eu preciso do Senhor, amém, queridos? Esse capítulo, ele nos ensina que devemos abrir nossos corações para Deus, nos arrepender dos nossos pecados. Abre o teu coração, deixa Deus falar aí dentro, deixa Deus mostrar para você, queridos, aquilo que Deus enxerga. Sabe, é uma frase difícil de se falar, mas é algo libertador. Se você conseguir chegar para Deus e falar: Senhor, mostra para mim o que o Senhor vê em mim. Às vezes, queridos, isso é doloroso, mas eu posso te garantir que se você fizer igual esse publicano e entender o que Deus espera de você, você vai ser justificado diante do Senhor. Você vai ser justificado diante do Senhor, porque o que Deus pede de mim, a minha humildade, a minha sinceridade, o meu verdadeiro arrependimento. Se confiarmos nele e deixarmos que ele nos guie, ele nos dará a salvação que tanto desejamos, irmãos. O louvor pode vir para cá, queridos. 1 Pedro 2, versículo 2 diz assim: como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Queridos, ele está falando assim como um bebê anseia. Assim como um bebê anseia pelo leite materno, para crescer, para se desenvolver. Nós devemos desejar, queridos, esse leite espiritual. Nós devemos desejar, queridos, esse leite que representa a palavra do Senhor. Nós devemos buscar com toda a intensidade conhecer o Senhor. Amados, Pedro, ele nos encoraja a sermos como crianças famintas por conhecimento espiritual. Sabe, quando você tem vontade de aprender e se desenvolver em determinado assunto. Buscar a santidade lhe permite viver algo que quem não busca jamais viverá. Hebreus 12, 14, de novo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Em santidade nós veremos a Deus. A santificação é o processo, irmãos, pelo qual nos torna santos, né? A gente tem o costume de falar: se me conhecesse antes. Bom, deixa esse passado para trás. Porque se fosse nos velhos tempos, irmão, você só está alimentando a tua carne, só está alimentando os teus desejos carnais. Que você tem que falar assim: ei Deus, só me mostra a direção e o caminho que eu tenho que seguir. Só me mostra por onde eu tenho que ir, para onde eu tenho que ir. O Senhor é a minha justiça. É o Senhor quem me mostra o caminho, queridos. Tudo que fugir disso, queridos, é eu na causa. Porque Ele me leva a ter experiências incríveis com Ele, queridos. Na santidade participamos da natureza de Deus. Então, quando nós estamos buscando essa santificação, queridos, nós estamos buscando essa natureza. Nós estamos nos aproximando dessa natureza. Colossenses 3,12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha as características que ele está falando. Compaixão. O irmão errou, tenha compaixão com a vida do irmão. Bondade. Pare de desejar o mal para as pessoas. Humildade, reconheça suas falhas, reconheça, queridos, que sem Deus não somos nada. Mansidão, tardio a irar-se, tardio a falar. A Bíblia fala, queridos, que há sabedoria no silêncio. Quando eu saio gritando, feito maluco ali, queridos, eu só estou mostrando o meu descontrole. Só estou mostrando, queridos, que é uma ferida enorme, enraizada no meu coração, e preciso de cura. Paciência. Se não está dando certo agora, se não está funcionando agora, aguarde, ore, entrega para Deus. Deus vai cuidar de todas as coisas. Não tente você dar um jeitinho, não tente você ajudar a Deus, que você não consegue ajudar a Deus. Pai, eu vou te ajudar, você não consegue. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa só do nosso coração. Deus precisa do meu coração, do seu coração.
ele anseia por isso, queridos. Ele deseja. Queridos, eu creio que essa palavra, ele veio de encontro àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Se revelar a nós. Porque quando ele fala assim, ei, sem santidade ninguém verá a Deus. O que Deus está falando para mim e para você? Ei, busque se corrigir, porque eu quero me revelar a você. Busque se alinhar, porque eu quero me mostrar a você. Busque acertar, eu quero me mostrar a você, eu quero falar com você. É algo disponível para as pessoas que buscam. É algo disponível para as pessoas que querem. Amados, talvez nós não tenhamos outra oportunidade. Você já parou para pensar, queridos? Se a chave vira hoje? Se hoje termina a tua história? Se hoje acabou para você? Às vezes a gente fica esperando algo. Não, o dia que der eu vou. O dia que eu fizer isso eu vou. Ah não, eu sou muito novo para ter um relacionamento com Deus. Ah não, eu já sou muito tarde para ter um relacionamento com Deus. Ei queridos, a hora é agora. Essa é a hora. Não existe essa de novo, velho. Existe, queridos, que Deus está nos chamando. Deus está falando, venham. Porque vai ter um tempo que vocês vão buscar e não vão achar. A palavra diz isso, queridos. Haverá um tempo em que nós sairemos feito malucos. Senhor, onde está o Senhor? O Senhor está aqui. Ah, eu vou na igreja para encontrar o Senhor. Mas o Senhor não vai estar na igreja, irmão. Porque a igreja do Senhor já vai estar na presença dEle. A igreja do Senhor já vai estar diante dEle, queridos. E a igreja do Senhor não é a igreja A, B, C ou D. A igreja do Senhor são aqueles que se santificam para eles, aqueles que vivem uma vida de devoção para Ele. Essa é a igreja do Senhor, queridos. Essa é a igreja que se relaciona com o Senhor. Aqueles que creem, aqueles que aceitam o Senhor, aqueles que querem esse relacionamento com o Senhor. Queridos, eu sou muito grato a Deus pelas experiências que o Senhor me dá, pelas oportunidades que o Senhor me dá de pregar esse evangelho, de ir, cara, onde Deus mandar a gente vai. Já rodei várias cidades levando desse evangelho, falando desse amor, queridos, falando dessa experiência, falando desse testemunho, vendo vidas se convertendo, vendo pessoas aceitando Jesus Cristo. Só que também vi muitas pessoas negarem, vi muitas pessoas, queridos, falar não, não quero. E tudo bem, irmão, nós temos o direito de escolher. Nós temos o direito de escolha. Tudo bem. Mas você não pode dizer que Deus não proporcionou um momento para você. Não tem como dizer que Deus nunca veio falar comigo. Deus está falando com você agora. Deus está dizendo agora para você, está na hora de vir. Está na hora de se posicionar. Está na hora de deixar para trás esses velhos hábitos e viver uma nova natureza que eu tenho para você. Deus é maravilhoso, queridos. A gente abriu com os Salmos que diz assim: Senhor, quem habitará? Preste atenção que o salmista está fazendo uma pergunta para o Senhor: Senhor, quem pode estar? Quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí ele responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Ei, irmãos, é a palavra de Deus. Salmos 15, depois você lê lá, Salmos 15, versículo 1 ao 5. O salmista está falando com Deus, está falando: ei Pai, quem poderá estar no seu santo lugar? Quem poderá estar na sua presença? Aí ele continua ali: que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Queridos, muitas vezes nós não mantemos a nossa palavra porque nos achamos prejudicados. Mudamos a direção, queridos, porque nos achamos lesados. Ei, amados,
A Bíblia fala para nós que o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Se eu me comprometi com o Senhor, queridos, é até o final. É até o final. Ai, mas eu tenho medo dessa aliança com Deus. Aí, queridos, tenha medo de não ter aliança com Deus. Tenha medo de não estar na presença do Senhor. Porque hoje nós temos o Espírito Santo, queridos, que nos dá o discernimento da vontade de Deus. Mas haverá o dia que o Espírito Santo não estará mais disponível. Haverá o dia em que Ele não estará mais falando, direcionando. Aí, queridos, é do jeito que a gente acha. E quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, provavelmente não irá conhecer. Ei, amados, Deus está falando ao nosso coração. Deus tem conduzido as ministrações de um jeito. Ei, se preparem para uma batalha, se preparem para uma guerra. E essa guerra começa na nossa mente. Se preparem para lutar, para se posicionar. Assim como Deus falou para nós, ei, não é impossível, irmão, não é difícil de mudar. A gente que encontra obstáculos e fala, eu não posso passar. Talvez você não consiga passar, mas o teu Deus consegue. O teu Deus consegue te direcionar, o teu Deus consegue te levar a este lugar. O teu Deus consegue, queridos. Talvez você não consiga vencer situações, sentimentos, emoções, dores, queridos. Quantos de nós carregamos dores físicas, dores emocionais, e não conseguimos nos livrar dessas dores, e muitas vezes achamos que não vai, cara, mas ei, a palavra diz para nós, permanece, permanece no centro da vontade de Deus, queridos. Chegará o dia em que você não sentirá mais dor, chegará o dia em que você vai contemplar a glória do Senhor, o dia em que você vai olhar Ele, e Ele vai falar para você, ô filho amado, ô filho amado. Amados, nós precisamos ansiar por isso, desejar isso, mais do que aquilo que você pode conquistar com os teus braços, mais do que aquilo que você pode conquistar com o teu dinheiro. Ei, o que Deus tem para oferecer para nós, dinheiro nenhum compra, irmão. Dinheiro nenhum pode pagar. O que Deus quer dar para mim e para você, queridos, todo esforço do nosso braço não é suficiente. Só Ele pode fazer. Só Ele pode mudar, só Ele pode transformar, queridos. É só Ele. É só Ele que pode nos colocar nesse lugar de descanso, de refrigério. Nesse lugar onde a gente consegue deitar a nossa cabeça e dormir. Quantos aqui não conseguem ter uma noite de sono, queridos? Preocupado, queridos, às vezes com as contas que tem que pagar, outros preocupados, queridos, com situações que precisam enfrentar. Eu me lembro que tinha uma época que eu não dormia porque achava que os traficantes iam invadir minha casa. Outro dia eu achava que a polícia ia invadir minha casa. Outro dia eu achava que eu ia morrer de tanto usar droga. Queridos, um dia Deus falou para mim assim, eu posso mudar essa história, eu posso mudar essa realidade. E Ele mudou, queridos. Ele mudou. Pastor, você nunca mais sentiu dor? Não, queridos, eu sinto dor. Sinto dor física, sinto dores emocionais. Mas o conforto que Deus me traz, queridos, remédio nenhum pode me trazer. A paz que o Senhor me traz, queridos, ambiente nenhum, situação nenhuma pode me trazer. É só Ele que pode te dar, queridos. Há uma alegria, amados, há uma alegria que vem de Deus, que nos fortalece, que faz com que a gente permaneça, que a gente continue caminhando, mesmo em meio às tribulações. Paulo, quando ele olha Jesus vindo, Pedro, quando ele olha Jesus vindo, queridos, andando sobre as águas, ele fala assim, Jesus é o Senhor mesmo, deixe-me ir contigo. Jesus fala para ele assim, venha. Aí ele vive uma experiência incrível, queridos, porque ele estava no barco.
A tempestade estava à volta dele, os ventos fortes estavam à volta dele, só que ele começa a andar sobre as águas. Queridos, enquanto os olhos dele estavam em Jesus Cristo, ele fez algo que ninguém mais fez. Ele viveu uma experiência, queridos, que ninguém mais viveu. Outros apóstolos estavam naquele barco, mas não viveram a mesma história. Mas de repente ele tira o olho do Senhor e olha para a tempestade, olha para os ventos. Aí a Bíblia diz que ele começa a afundar. Antes dele afundar, a Bíblia diz assim: e ele teve medo. Quando nós olhamos para a tempestade, quando nós olhamos para o problema, queridos, nós temos medo. E o medo faz com que a gente afunde. Mas Pedro, queridos, a frase que ele diz é a frase que eu quero te encorajar a dizer essa noite. Ele fala: Senhor, me ajude. Ele fala: Senhor, me salve. E essa noite aqui, queridos, você pode dizer para o Senhor: Senhor, me salve, porque eu estou nessa posição. Senhor, me salve. Me tire deste lugar que eu me coloquei. Me tire do centro desse cenário onde eu me lancei. A Bíblia fala que imediatamente o Senhor pega a mão dele, queridos. Imediatamente o Senhor arranca ele daquilo ali e leva ele novamente ao barco. E o Senhor fala para ele assim: homem de pouca fé. Tenha fé, irmão. Tenha fé. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai chegar de encontro aí, queridos. Aleluia. Peça um sinal para Deus, queridos. Pede para Deus falar com você. Eu fiz uma oração para o Senhor: Senhor, me dá um sinal. Foi na sexta-feira eu fiz essa oração. Me dá um sinal, Senhor. Eu orando especificamente sobre uma situação: Senhor, me dá um sinal. E nessa oração eu falava: Senhor, me dá um sinal, se é para eu largar ou se é para eu permanecer. Aí, queridos, de repente chega uma mensagem no meu celular. Eu clico naquele link ali, e a pessoa que mandou falou assim: ei, para você. Aí eu cliquei no link. A mensagem dizia assim: não é um sinal que você pediu? É um sinal que eu estou te dando. Aí ele falava assim: permanece. Permanece. Naquela hora eu me enchi, né? Aquele desejo de chorar, mas eu me contive ali, mas eu não aguentei porque eu chorei. E falei para Simone: eu acabei de orar. Eu acabei de pedir para Deus. Eu acabei de falar com Ele, me mostra. É para eu largar? É para eu seguir? Ele falou assim: ei, permanece. Só que antes ele falou outras coisas. Ele disse: a batalha está grande, né? A luta está difícil, né? Não é um sinal que você me pediu? Está aqui o teu sinal. E a mensagem dizia assim: não é uma coincidência. Eu falei: nossa. Queridos, eu te convido a orar. Porque se você quer um sinal de Deus, se você quer uma experiência com Deus, comece a falar com Deus. Se você quer algo com Deus, comece a conversar com Deus. Comece a colocar o teu coração diante de Deus. Comece a colocar a tua situação diante de Deus. E fala para Deus: Pai, está aqui a minha situação. Eu não sei mais o que fazer, mas me ajuda. Me mostra o caminho. Me mostra a direção. Deixa eu ir na direção que o Senhor tem para mim. Às vezes nós fazemos escolhas, queridos, que nos trazem arrependimento de ter tomado determinada atitude. Mas o arrependimento que você tem que ter, queridos, é das escolhas que você faz que estão te afastando do Senhor. Esse é o arrependimento que nós temos que ter. Eu sei que Deus está falando ao nosso coração esta noite.
Eu sinto a presença do Senhor tão palpável nesse lugar, queridos, e ela está disponível para você. E Deus quer responder a sua oração aqui essa noite. Aquilo que você está falando com Ele, aquilo que você está conversando com Ele, Deus quer colocar diante de você, queridos, a direção. Deus quer abrir uma porta diante de você e falar: ei filho, esse é o caminho. Este é o caminho. E eu quero te convidar a entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a dar um passo de fé. Eu quero te convidar, irmão, a falar para Jesus: ei Jesus, faz morada aqui, ó. Me ajuda a ir por esse caminho que o Senhor tem para mim. Irmãos, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu naquela cruz por você, e você deseja hoje começar um relacionamento com Ele, é como eu disse no começo, é um processo, irmão, é um processo. O primeiro passo é receber Jesus, é aceitar Jesus. Os demais passos Ele vai te conduzir, Ele vai te direcionar. Se você deseja aceitar Jesus Cristo na sua vida, como um corpo, eu quero convidar, até você que já aceitou Jesus Cristo um dia, se coloca de pé para a gente fazer uma oração. Se coloca de pé e crendo no fundo do teu coração: ei amados, essa é uma experiência sua com Deus. Não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho convicção de que Deus está olhando para você agora. E se você acredita que Ele pode te dar essa salvação, a Bíblia diz que se eu declarar com a minha boca que Ele é Senhor e Salvador, eu acesso a promessa do Senhor sobre a salvação. Então, queridos, eu quero te convidar a fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus. Se você deseja fazer isso, feche os teus olhos e repete uma oração comigo que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. pelos meus pecados. Eu creio Que Tu és o Filho de Deus Tu és o Filho de Deus. e o Senhor morreu E o Senhor morreu naquela cruz por mim. naquela cruz por mim. E essa noite E esta noite eu declaro: eu declaro: Tu és Tu és o único, o único, suficiente, suficiente, Salvador Salvador da minha vida. da minha vida. Escreve o meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer porque sei que nesta hora há festas nos céus. Teus filhos, Pai, se voltam ao Senhor. Homens e mulheres, Pai, abrem o seu coração e entregam as suas vidas a Ti. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a eles a experiência de cada um. Que o Senhor conduza os passos dos Teus filhos. Leve-os, Pai, ao centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus, queridos. Irmão, se você fez essa oração pela primeira vez, entregou sua vida a Jesus Cristo, você precisa de alguém que te ajude a caminhar. Se você está aqui hoje, você não faz parte dessa igreja, você olhou aqui: poxa, me senti bem, quero ficar. Nós ficaremos muito felizes em poder te ajudar. Mas se você está aqui: não, eu não gostei dessa igreja, não gostei desse pastor, mas eu entreguei a minha vida a Jesus. Irmãos, eu te aconselho, tem várias igrejas na cidade. Procure uma igreja, vai falar com o pastor, converse com essa pessoa e fala: olha, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu preciso de ajuda para poder seguir essa caminhada. Eu tenho certeza, queridos, que Deus vai colocar um homem de Deus no seu caminho e vai te ajudar a estar no lugar que Ele tem para você. Se você fez essa oração hoje, aceitando Jesus Cristo, deseja conhecer a nossa igreja, deseja entrar no grupo que eu te falei do WhatsApp para acompanhar os ensinos, as agendas, enfim, tudo que nós temos aí. O pessoal do Boas-Vindas, que estão com essas plaquinhas aqui na frente, eles estarão lá atrás. Antes de ir embora, passe lá, deixa teu nome, deixa um telefone, pede uma oração, eles vão orar por você, vai tomar um café com a galera ali, tem um café para você e tem um presente que a gente quer entregar para você. Mas, irmãos, não deixe de dar esse próximo passo, de fazer parte, de buscar auxílio, de ser acompanhado, de se aproximar de alguém que possa te ajudar nessa caminhada. Como eu te disse, se você sentir no teu coração que esse lugar possa ser um lugar que te ajude, seja muito bem-vindo, irmão. Agora, se você achar que não é aqui, poxa, para mim não dá, amados, procure um lugar, procure uma igreja, procure um pastor, procure uma pessoa de Deus aí que vai estar te orientando.
Em nome de Jesus. Eu quero fazer outra oração. A gente vai, daqui um pouco vai estar ceando. Mas eu só quero fazer mais uma oração antes do pessoal vir entregar a ceia, tá? Antes de orar, queridos, deixa eu te explicar algo. Todos nós somos chamados a sentar à mesa com o Senhor e ceiar. Mas a Bíblia, ela nos ensina algo, que cada um esquadrinha o seu próprio coração. Então, amados, não é minha função dizer para você se você pode ou não pode. Isso é algo teu. Isso é você que tem que saber. Mas a Bíblia nos diz algo assim: não faça isso indignamente. O que é fazer indignamente? Eu não quero mudar. Eu não quero viver uma vida diferente. Eu não quero aceitar esse Jesus. Eu não reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, queridos, ora mais. Conversa aí, você, seus pensamentos, enfim. Mas se você está aqui, poxa, pastor, eu já errei um monte, estou nesse processo aí, ó, de ser limpo. Pede perdão para Deus, queridos. Ora, coloca teu coração diante do Senhor. Lembra que eu falei, queridos, Deus, Ele sabe quando o arrependimento é verdadeiro. Ele sabe quando eu tenho a intenção de mudar, Ele tem a intenção de fazer a vontade do Senhor. Eu quero te convidar a sentar à mesa com o Senhor. Lembrar, nós fazemos isso em memória ao sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele foi naquela cruz, queridos, por amor a mim e a você. Ele nos amou tanto que Ele permitiu ser crucificado, queridos, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Então, por amor, Ele deu a sua vida. E nós fazemos isso em memória a Ele, para lembrar desse sacrifício, para lembrar que um dia Ele foi lá e nos proporcionou essa libertação, essa cura. Então, queridos, venha, senta à mesa com o Senhor, abraça Jesus, vai viver uma vida com o Senhor, Ele tem muito mais para te oferecer. Amém? Eu vou fazer uma oração, em seguida o pessoal pode distribuir a ceia, tá bom? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que está aqui essa noite. Sei, Pai, que é uma luta, sempre quando nós falamos sobre santidade. Sei que é difícil, Pai, muitas vezes nós recebermos dessa palavra, mas eu sei também, Pai, que a Tua palavra, ela nunca retorna ao Senhor sem cumprir o propósito pela qual o Senhor a liberou. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, que ela cumpra, Pai, o propósito pela qual o Senhor deu. No nome de Jesus Cristo, Pai, que essa semente, ela caia em solo férteis, Pai, e venha dar os frutos no Teu tempo, no nome de Jesus. Eu agradeço, Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça e misericórdia. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, Pai, e declaro um novo tempo sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Adore o Senhor. O pessoal vai estar passando, entregando a ceia. Amém? E a gente vai ceiar em seguida e terminar o nosso culto. O que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria
já foi vendido como escravo, mas não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Meu ser, então carne e espírito, eu não quero enganar, no qual eu não me rendo. Pois eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Se o Senhor estiver aqui, Senhor, nós sabemos que é possível. Nós sabemos, Pai, que é possível, Senhor. Porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor nos liberta de nós mesmos. O Senhor nos permite andar próximo de Ti. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a vencer, Deus, tudo aquilo que tem nos afastado da Sua presença. Ajuda-nos, Senhor, a estar a cada dia mais próximo de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo Teu amor. Eu agradeço a Ti, Senhor, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, pelo sangue que foi derramado, pelo corpo de Cristo que foi dilacerado. Tudo para que nós pudéssemos ter acesso a Ti, Senhor. Para que nós pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Para que nós pudéssemos ser redimidos, ser reconciliados. Amado Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti o pão e o suco. O pão que representa o corpo de Cristo, o suco que representa o sangue de Cristo. E agradeço a Ti, Deus, porque Tu nos amaste tanto, Senhor,
Peço a Ti que o Senhor abençoe o pão, que o Senhor abençoe o suco, Deus, em nome de Jesus. Queridos, coma do pão, beba do suco e adore ao Senhor. Aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por poder estar aqui, por poder celebrar esse momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas não se perca, Senhor. No sair, no ir embora, durante essa semana, peço ao Senhor, Pai, que essas sementes, elas permaneçam em nossos corações. Que o Senhor nos traga à memória tudo aquilo que foi falado. E que o Senhor nos permita, Senhor, dar passos em sua direção. Ajuda-nos, Pai. Como nós cantamos agora, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Pai, nos ajuda a fazer o bem que agrada ao Senhor. Nos ajuda a tomar as atitudes que agradam ao Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos e declaro, Senhor, a Tua vontade sobre a vida de cada um. Aplaudo bem forte, Senhor, toda honra e glória seja ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente terminar, queridos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levante uma das tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja com você, que o Senhor te abençoe poderosamente, te leve em segurança à sua casa e que o Senhor se manifeste em graça e poder sobre a sua vida durante toda essa semana, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Vão na paz, que Deus nos abençoe. Abraço a todos.